Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula 1, e hoje nós vamos abordar o tema noções de estatística. É um assunto, pessoal, de grande importância para que onde vocês vão participar do Enem esse ano, né, definitivo, e é um assunto que cai bastante na prova, tá bom? Então, nesse primeiro momento, pessoal, nós vamos trabalhar os seguintes tópicos: conceitos básicos, técnica de amostragem, variável, aplicação, ok? Essa parte é teoria, tá bom? Não é cálculo, mas parte teórica, certo? Professor John Leno Souza. Definição: a estatística, pessoal, é a área da ciência que oferece uma coleção de métodos, e essa coleção de método e essa área, ela tenta planejar experimentos e levantamentos para obter dados, organizar, resumir, analisar, interpretar dados e deles extrair conclusões. Então, a estatística ela é responsável para essas situações, né? Eu tenho aí uma situação presente, eu quero obter dados, eu quero organizar essas informações. Então, a estatística ela é responsável por essas situações. Nós temos aqui uma imagem que fala sobre venda do primeiro semestre de 2010, né, de veículos. Período de janeiro, 20 veículos. Fevereiro, 15 veículos, e assim por diante. Então, através de tabela, e agora aqui nós temos através de gráficos, né? Gráfico de Pareto, porcentagem de receita, notebooks 36%, celulares. Então, a estatística ela trabalha essas situações. Até porque é um conteúdo que vocês têm visto desde o 6º ano, 7º ano, análise de gráfico, interpretação, tabela. Tem estudado essa parte da estatística. Essa parte teórica, com certeza, não é uma novidade para vocês. Conceitos básicos que é importante que os senhores tenham uma ideia, né? Quando eu falo população estatística ou população, é a mesma coisa. O que é população estatística? É uma coleção completa de todos os elementos a ser estudado. Que tenho ali uma coleção completa, né, de elementos, e eu vou estudar, né, uma situação daquele elemento, né? O geral ali se refere à população estatística. E o que seria a amostra? A amostra é um subconjunto da população. Como essa população ela é muitas informações, eu vou tirar algumas situações ali, eu vou especificar, eu quero falar sobre o quê? Essa situação que eu estou tirando para fazer o estudo, ela é considerada como amostra. Nós temos aqui a população, e essa população é representada por vários elementos, né? Quando eu tiro um desses elementos para ser estudado, eu estou me referindo à amostra desses elementos. Um exemplo prático, por exemplo, uma escola de ensino médio, alunos do ensino médio, e eu quero fazer uma pesquisa com os alunos do primeiro ano médio. Então, eu estou especificando, nesse caso aí é considerado como amostra. Variável estatística. Nessa variável, na amostra, na população, eu quero trabalhar o elemento, né? Eu estou especificando. Esse elemento, na estatística, ele é chamado de variável. São os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa. E essa variável, pessoal, ela pode ser qualitativa ou quantitativa, tá bom? O que é uma variável qualitativa, né? A variável qualitativa, os seus valores não são numéricos, né? Quando eu falo variável qualitativa, é atributos, né? Por exemplo, sexo, masculino ou feminino, esporte, futebol, vôlei, entendeu? Cor, azul, amarela e assim por diante. Meio de comunicação, carro, moto, ônibus. Então, esses exemplos aí, ele é considerado como variável qualitativa. Os valores não são numéricos. Na variável quantitativa, pessoal, os valores são numéricos, não se esqueçam disso. Exemplos: altura, massa, preço, número de irmão, entre outros. Então, são valores numéricos, então são representados por variável quantitativa. Só que essas variáveis quantitativas, pessoal, elas podem ser discreta,
né? Quando que é uma variável quantitativa discreta? Quando está ligada a uma contagem, ou seja, é expressa por um número inteiro. Variável quantitativa discreta é um número inteiro. Por exemplo, número de irmão, 3 irmãos, 4 irmãos, né? 3 irmãos e meio. Então, são números de irmãos, é uma variável quantitativa discreta porque representa um número inteiro, uma quantidade aí, um número fixo. Professor, um outro exemplo de variável quantitativa discreta que nós podemos ter, num caso aí, a idade, né? Idade de uma pessoa, 13 anos, 14 anos, entendeu? Então, são variáveis quantitativa discreta. Já a variável quantitativa contínua, ele pode ser representado por uma medida. E quando eu falo medida, eu estou me referindo a um número real. Aí, nesse caso, eu posso utilizar 1, alguma coisa e assim por diante. E na variável quantitativa contínua, eu tenho alturas. Altura, 1,40 m, entendeu? Então, a altura é representada uma variável quantitativa contínua, porque ele é representado por um número real, ok? Tranquilo aí? Bem fácil essa partezinha, como eu falei para vocês, é teoria, e vamos ver aqui uma aplicação. Classifica a variável como qualitativa, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Cor dos olhos, qualitativa. Salários mensais, quantitativa contínua, R$ 1.100, R$ 2.000,45, contínua. Número de peças usadas, quantitativa contínua, 3 peças e meia, entendeu? Sexo, qualitativa. Pontos obtidos em cada jogada, quantitativa discreta, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, entendeu? No geral. Estatura, quantitativa contínua. Idade de uma pessoa, quantitativa discreta. Número de filhos, quantitativa discreta também. Tudo bem, pessoal? Bem fácil. Eu espero que os senhores tenham entendido a nossa aula de hoje, né? Façam as anotações possíveis, teoria, prática, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.